Mas eu quero saber como é que tá aí, né, cara? E tu citou contra-ofensiva, né, cara? E aí, cara, essa contra-ofensiva tem dois lados. Como eu citei o Peter, né? O Peter falou que tá indo bem, que é natural. E aí? E o Ricardo? Como que o Ricardo tá acompanhando? Olha, eu diria que assim, a Ucrânia ela está encontrando mais dificuldades do que ela achou que ela ia encontrar inicialmente falando. Mas, falando assim, uma análise mais técnica da contraofensiva mesmo. A Ucrânia, ela está tentando hoje avançar por uma posição ali no território de entre Zaporizhia e Kherson, principalmente para chegar até Melitopol, porque isso cortaria o canal de comunicação que existe entre a Rússia e a Crimeia. Só que os avanços eles estão sendo muito lentos. Claro, existem alguns erros que fizeram esse avanço ser muito lento. Por exemplo, o Ocidente ele demorou muito para, de fato, mandar uma ajuda mais sensível para os ucranianos. Por exemplo, os caças foram anunciados agora os F-16, mas eles, de fato, nem chegaram. O Abrams, por exemplo, que poderia mudar também um pouco o patamar do conflito, ainda está em período de treinamento, também nem chegou no campo de batalha ainda. Mesmo os Leopards, os Challengers, por exemplo, demorou muito para conseguir mandar para a Ucrânia. Então a Rússia teve tempo de fazer todo as suas trincheiras, as suas defesas, os seus campos minados, por exemplo. Isso dificulta muito a passagem, né? Então eu diria que assim, pela demora do Ocidente, pela preparação que a Rússia conseguiu fazer em todo aquele campo defensivo, a Ucrânia está demonstrando uma lentidão que está incomodando, inclusive, os países que estão financiando a Ucrânia. Por exemplo, hoje a gente teve uma Assembleia Geral da ONU, e nessa Assembleia Geral, até o Zelensky, né, se encontrou com o Lula e tal, mas o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, ele vai se reunir com o Zelensky também no futuro próximo, se não me engano, até amanhã ou na sexta-feira. E foi perguntado, bom, os Estados Unidos está querendo mandar mais verbas aí para a Ucrânia, está querendo ajudar os ucranianos, o que você pensa disso? Ele falou, foi bem duro, falou assim, olha, o Zelensky tem que saber que ele não é um congressista dos Estados Unidos. O Zelensky tem que saber que os Estados Unidos têm presidente e que, inclusive, a gente quer saber para onde que está indo o dinheiro dos ucranianos. Porque a Ucrânia, só para você ter noção, Glauber, pelos institutos internacionais, é o segundo país mais corrupto do continente europeu. Só perde para a Rússia, que é mais corrupta ainda que a Ucrânia, entendeu? Mas só perde pro seu inimigo, né? Exatamente. O Zelensky ele acabou de fazer uma baita revolução agora no Ministério da Defesa. Tirou o ministro da Defesa, ele tirou 6 vice-ministros que estavam também no Ministério da Defesa. A Ucrânia, que era um país envolto em corrupção, tinha no Ministério da Defesa, anualmente, cerca de 6 bilhões de recurso. Só de ajuda dos Estados Unidos, desde o início da contraofensiva, foram 100 bilhões. Nossa. Num país que é envolto em corrupção, muito desse dinheiro acabou sumindo. Pô, saiu notícia, por exemplo, que generais eles estavam vendendo dispensa militar para a galera do sul da Ucrânia. Então, ia lá, o cara estava sendo convocado para ir para a guerra. Se ele desse 10 mil para o general, ou não exatamente qual era a patente, né? Mas ele era dispensado do serviço militar. E aí o Zelensky tentou fazer uma limpa, né? Não, vamos tentar por quê? Porque perde a credibilidade. E o Kevin McCarthy, que é do Partido Republicano, que é muito mais de austeridade, controle de gastos públicos, e está preocupado com o déficit público dos Estados Unidos, que atingiu 2 trilhões de dólares, falou, não tem como a gente continuar mandando tanto recurso se a gente nem sabe exatamente para onde que vai esse dinheiro, entende? Então, essa contraofensiva lenta, eu acho que era uma coisa natural, era meio que esperado, só que eu não sei se os países ocidentais, e principalmente o país que mais ajuda a Ucrânia, vai continuar com essa ajuda, com essa contraofensiva tão lenta. Conseguiu dominar ali Robotini, está avançando algumas pequenas posições, mas é um cenário muito devagar. E querendo ou não, daqui um mês, por exemplo, vai começar o período mais chuvoso na Rússia e na Ucrânia. Aí todo todo o campo vai virar uma baita lamaçal. Aí depois vai começar a neve, e isso vai começar a dificultar a contraofensiva. Vai dar tempo da Rússia montar suas posições mais fortes, tal, né? Eu acho que o grande objetivo, o grande sonho da Ucrânia é conseguir chegar até Tokmak, que é uma cidadezinha bem estratégica, porque dali, com os mísseis que a Ucrânia já tem hoje, ela conseguiria atacar posições na Crimeia, de ferrovia, rodovia e tal, e isso daria um outro poder de negociação. Mas se ela não conseguir no próximo mês, eu diria que assim, é um fracasso. Por enquanto está sendo um fracasso a contraofensiva ucraniana. Já era esperado, a diferença é muito grande, a Rússia teve muito tempo para se preparar, mas a Ucrânia não está conseguindo avançar tanto quanto ela desejava e quanto o Ocidente desejava também. Isso está começando a causar algumas rixinhas. O Mark Milley, por exemplo,
que é o secretário, né, de defesa ali do Pentágono, o chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos, ele deixou bem explícito. Ele falou assim, olha, a Ucrânia ela tem cerca de 3 a 4 semanas para conseguir fazer a ofensiva, porque senão a gente vai perceber que está sendo um fracasso maior aí dos ucranianos. Pois é, só o fato da Rússia ter planejado, a Rússia já está em vantagem, né? O terreno é ucraniano, mas a Rússia planejou. Então a Rússia planejou, avançou até a Ucrânia se preparar e receber ajuda dos parceiros, né, do Ocidente, dos países ali da OTAN, já vai demorar a questão da logística, a liberação no Congresso americano, dessas verbas, né? Então já é natural que a Rússia esteja numa posição de vantagem. Se tiver o elemento de corrupção, como você citou, começa a ter pressão lá nos Estados Unidos e nos outros países, né? Porque, assim, uma coisa é tu ver o resultado do imposto americano, né? Do PIB americano sendo empregado numa causa que eles acreditam, né? Agora, saindo desviado, né? Então aí começa a ter uma pressão, né? Lembrando que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, talvez também, por conta desse gasto, né? Ou tem essa relação? Não, tem essa relação. Acho que teve um desgaste político também, querendo ou não, uma guerra envolve perda de vida, soldados que ficam muito tempo fora de casa e os gastos militares. Era uma coisa que não faz mais sentido lá no Afeganistão. E, assim, ano que vem é ano de eleição para os Estados Unidos. O Biden e os democratas, alguns já estão debandando já, mas eles ainda são um pouco mais favoráveis a essa ajuda para a Ucrânia. Agora, os republicanos, você pega os dois principais candidatos, o Trump e o Ron DeSantis, por exemplo. Possivelmente vai ser o Trump, caso não tenha nenhum problema na justiça, né, enfim. Mas o Trump, ele falou anteontem, inclusive, falou assim, olha, eu, se for eleito presidente dos Estados Unidos, eu consigo promover a paz na Ucrânia em 48 horas. Mas a Ucrânia tem que saber que, primeiro, ela está perdendo o conflito. O Trump falou isso. Porque falou, como que a gente consegue saber que a Ucrânia está perdendo? Porque está aparecendo cada vez menos no noticiário dos Estados Unidos. Isso é um indicativo que a galera não quer, a mídia não quer que saiba que os Estados Unidos está perdendo. E para fazer esse acordo, a Ucrânia vai ter que ceder parte do seu território. Então, no mundo ideal, claro que eu sou totalmente contrário. Pô, a Rússia interferiu na soberania de outro país e tem que respeitar a autodeterminação dos povos e a soberania territorial. Mas, de maneira pragmática, vendo na prática, eu não vejo muito assim, pelo menos no momento, tá? Como que a Ucrânia conseguiria vencer nesse momento, sendo que é um período curto de ataque que ela vai ter até começar uma ação climática mais complicada. Os próprios membros do G7 hoje, também na Assembleia da ONU, eles falaram que muito possivelmente a guerra ela vai durar ainda de 6 a 7 anos. O G7 fez assim, por documento mesmo, tá? A gente espera que a guerra ainda dure de 6 a 7 anos. Mas será que vai ter paciência, recurso, militares suficientes, tanto da Ucrânia como do Ocidente, para financiar esse conflito nos próximos 6 a 7 anos? Não sei. A própria OTAN também teve uma reunião recente, agora na Noruega, em Oslo, que eles falaram que uma das dificuldades que eles estão encontrando na contraofensiva é a questão de munições. Porque, querendo ou não, os números da Ucrânia eles são meio difusos. A Rússia ela está gastando de 15 a 20 mil projéteis por dia nessa guerra. Da Ucrânia, os dados possivelmente é menos do que isso, mas não deve ser menos de 5 a 10 mil projéteis por dia. Pô, não tem indústria bélica que sustente isso. A OTAN, durante muito tempo, como não tinha um grande inimigo a ser combatido, você tinha uma tecnologia avançada, mas de parte de produção mesmo, os caras ficaram defasados. Por isso que hoje a OTAN tá correndo, né, para aumentar a produção. Você pega, tipo, a Alemanha. A Alemanha, em tecnologia militar, os caras são muito bons. Mas em quantidade, os caras estão defasados, porque não tinha esse inimigo em comum.